Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, hoje, véspera de Natal, quarta-feira, véspera de Natal, a única coisa vermelha que eu tinha aqui é o meu chapéu. E aí você pode falar assim, Rafa, haja paciência, né? Pois é, professora, esse é o nosso tema de hoje mesmo, haja paciência. Eu sou Rafaela Ferreira, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental e já trabalhei durante bom tempo com arquitetura e urbanismo. Por isso que as minhas analogias sempre trazem arte ou arquitetura para que a gente possa conversar, porque isso tem um fundamento muito importante na sua vida. Por quê, professora? Eu ensino professoras a se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. E o tema de hoje, diante do que nós temos trabalhado nessa série de Você é uma boa professora, quais as habilidades que a professora do século XXI precisa ter de acordo com a ONG Porvir? Então, uma delas é exatamente essa, paciência. Aí você pode falar, Rafa, haja paciência. É isso aí, professora, haja paciência. Por quê? Porque ser paciente é se aproximar do aluno. De acordo com um relato da Global, pesquisa global que entrevistou vários alunos e professores, uma entrevista que aconteceu na Britânia, nós temos o seguinte relato, que o bom relacionamento, um dos bons relacionamentos com os alunos, de acordo com aquilo que os alunos apresentam, é quando o professor tem paciência. Isso é uma das qualidades que os alunos apresentam quando eles são entrevistados ou quando eles são interrogados naquilo que eles admiram em um bom professor. E a paciência está lá no top 10. Isso é muito interessante porque é uma coisa que muitas vezes nos falta. E não é porque nos falta porque eu não tenho paciência. Não é isso, não. Nos falta porque nós estamos sendo, como sociedade, olha o perigo disso aí, professora, olha só, olha aqui para mim. Nós estamos sendo educados como sociedade a não termos paciência. E interessante que assim a sociedade está sendo educada para não ter paciência e aí cobra do professor para que ele seja paciente, para que ele tenha paciência com o aluno. E o aluno entende isso como uma excelente qualidade do professor, quando o professor tem o quê? Paciência. Aí dá nó no meio de campo, sem sombra de dúvidas. Você quer ver só como a sociedade está nos educando para não termos paciência? Se você está assistindo agora aqui comigo ao vivo, você está assistindo na velocidade normal. Mas quantas vezes você pega um vídeo que já foi postado e você coloca na velocidade 2.0? Ou você... E não é só por aí, não, mas sabe o que é, Rafa? É quando a gente coloca na velocidade 2.0, a gente diminui o tempo do vídeo e também a gente aprende mais rápido. Tudo bem, pode ter os seus benefícios, não vou falar que não tem. Mas eu vou falar tão rapidinho agora que você nem vai conseguir colocar na velocidade 2.0. Você acha que eu já vou estar falando na velocidade 2.0? Porque muitas vezes eu dou aula para meus alunos assim. Eu vou lá, aprende aí, ó, agora eu vou falar na velocidade 2.0. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, tudo bem, eu só não falei nada, só enrolei. Mas olha que interessante. A sociedade está nos levando para essa velocidade de 2.0 até nas nossas mensagens. Você é usuário de WhatsApp, assim como eu sou? Você coloca na velocidade 1,5 para ouvir os seus áudios? Você coloca na velocidade 2.0 para ouvir os seus áudios? Por que isso? Mas porque dá para escutar perfeitamente. Sim, dá para escutar perfeitamente. Nós estamos nos habituando a escutar de forma mais rápida. Nós estamos nos habituando a isso. Porque tudo agora você consegue aumentar a velocidade. 1,5, 2.0. Tem podcast que você consegue até colocar na velocidade 4.0. E isso é muito sério. Por que é sério? Porque nós estamos perdendo a paciência com aquilo que é natural, com aquilo que é normal, com aquilo que, entre aspas, para nós é lento. Nós estamos perdendo a paciência com isso. E isso vai acarretando em muitas coisas.
eu vou perdendo a paciência com aquilo que me irrita, daí eu brigo, eu acabo desacatando alguém porque eu estou sem paciência, porque as coisas demoram, eu quero tudo bate-pronto, aqui, lá. Nós somos da geração, ou nós estamos vendo uma geração que está entrando para dentro de nós também, essa geração que é tudo para ontem, nada é para amanhã, nada pode esperar. Antigamente, pelo menos na minha época, para eu me corresponder com alguém que morasse em outra cidade, eu tinha que escrever uma carta, colocar no envelope, levar até o correio, pagar o selo, postar e esperar 7 dias para a pessoa receber do outro lado. E aí eu não sei se a pessoa tinha recebido ou não, mas eu ficava na esperança de que aquela carta fosse retornada para mim como uma resposta. Aí demorava pelo menos 1 mês ou 15 dias, no mais rápido das situações. Carta comum, 7 dias para entregar. Aí inventaram o Sedex, que vai mais rápido. Depois inventaram o Sedex 10, que chega até 10 horas da manhã. Aí, como se não bastasse isso, agora nem carta a gente precisa mais, agora é e-mail. Enviei. Aí nem o e-mail mais, agora é recadinho de WhatsApp. E você é daquelas professoras que quando manda um recado no WhatsApp, dá ciricutico em você. Se a pessoa não responde, ou se ela não lê, se o negocinho não fica azul logo, começa a dar ciricutico, porque pô, não responde, eu mandei, não responde, não viu lá a visualização, não ficou azul. E se a pessoa demora um pouco mais para responder, nossa, você entra numa crise de ansiedade, de estresse e tudo mais, haja paciência. Haja paciência para tudo isso. E como é que você está lidando com isso? E aí, sabe o que é engraçado, professora? Que todo mundo age assim. Aí, a professora, na sala de aula, tem que ter paciência. Na sala de aula, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência com aquele aluno que não para quieto no lugar. Mas dá vontade de catar o aluno que não para quieto no lugar e amarrar ele na cadeira. Não dá? E daí fala que é a professora que não tem paciência. Haja paciência, não é, professora? E aí, o que a gente vai fazer? Essa é a pergunta. Porque essa é a nossa realidade de sala de aula, essa é a nossa realidade da vida. Essa é a nossa realidade do nosso cotidiano. Aí tá lá ensaiando a criançada para festa de formatura ou para festa de encerramento. Aí um vai, o outro volta, o outro não vem, o outro escorrega. Haja paciência. Não é assim? Haja paciência. Aí eu tenho algumas professoras que trabalham comigo, que eu conheço, que elas falam assim, momento, E paciência não é isso também. Paciência não é ficar em estado meditativo, porque eu posso ficar no mas o é esse que eu quero fazer, porque dentro de mim o negócio tá explodindo. E aí vão exigir isso da gente. Só que sabia que você não tem nenhuma matéria na faculdade, nem no magistério, que ensina paciência? Não tem. Como lidar com o seu cansaço? Como lidar com a sua exaustão? Como lidar com as doenças socioemocionais que você acaba adquirindo? Como lidar com a fadiga? Como lidar com a estafa? Como lidar com a cobrança excessiva? Como você lida com o desinteresse dos alunos? Como é que você lida com os questionamentos dos pais? Como você lida com as exigências da coordenação e da direção? Como que você lida com tudo isso? Não tem essa matéria na faculdade. Não tem, não existe. Não existe essa matéria. Como lidar, como ter paciência, não tem. Então vamos lá. O que é a paciência? A paciência significa, se você quiser anotar, anota, porque esse é o presente de Natal que eu vou te dar. Hoje, nessa quarta-feira, eu estou te dando um presente de Natal. Paciência significa esperar e suportar incômodos sem alterar o próprio humor. Isso que é paciência. Significa você estar incomodado com aquilo que está acontecendo,
mas não alterar o seu humor, não deixar que altere o seu humor. Então, isso é uma habilidade que tem que ser adquirida. E para desenvolver essa habilidade em mim, porque eu dou aula assim como você, o que eu faço muitas vezes? Eu estou dando aula, estou explicando alguma coisa e daqui a pouco tem o fulaneto lá que está conversando, e ele está conversando, e ele está conversando, e ele está conversando. E eu estou dando aula aqui, tem uns alunos interessados aqui e lá está lá. Aí eu chamo, né? Falo, ó, vamos prestar atenção aqui. Quando eu levantar a mão é porque alguma coisa está fazendo com que a minha paciência esteja indo embora, mas eu não quero atrapalhar o meu bom relacionamento com aqueles que querem aprender. Então, quando eu levantar a mão, significa que eu vou ficar em silêncio, até todo mundo voltar e prestar atenção naquilo que eu estou falando. Assim não interrompe quem está prestando atenção e aquele que está falando demais, os outros alunos dão um cutucão nele e mandam ele parar de falar. E eu preciso de quanto tempo para isso? E os meus alunos já sabem que eu faço isso? 25 segundos. 25 segundos eu fico quieta. E eu fico contando e imaginando os números. Para quê? Para não alterar o meu humor. Isso é uma técnica que eu uso. E eu posso te ensinar outras técnicas também. Mas essa é uma técnica básica que eu uso. E eu posso te ensinar muitas outras. Porque isso é só uma das técnicas para a gente ter paciência. Não é a única, é uma das. E essa funciona muito bem, porque os meus alunos sabem que 25 segundos é o tempo que eu preciso para poder me manter ali sem alterar o meu humor e continuar dando minha aula, sem perder a minha paciência. E esse é um combinado que eu faço. Então eu não fico gritando e nem chamando atenção e nem nada. Eu simplesmente me aquieto e espero que aquele falante pare de falar e eu possa continuar dando minha aula. Se você quiser usar essa técnica, depois você coloque aí no chat ou então você entre em contato comigo que eu posso te mostrar exatamente como que a gente faz essa técnica, que é muito bacana. Mas paciência de verdade é uma virtude. É uma virtude. É uma virtude que não vai me isentar de muitas outras coisas, assim, quem tem paciência deixa de sofrer. Não. Quem tem paciência também sofre, ué. Quem tem paciência também tem que esperar, ué. Mas não deixa com que isso afete o seu humor, o seu emocional. A paciência é como se ela fosse uma blindagem para o seu emocional. Isso é muito legal. Por quê? Porque você tira proveito das coisas que estão acontecendo com sabedoria e não movido a situações situações adversas, situações que te levam a gritar, a brigar ou coisa desse tipo. A paciência não permite que você faça isso, porque ela te protege, ela vai te blindar, desde que você tenha consciência que isso é uma virtude e virtudes são habilidades das quais você precisa desenvolver. Ser paciente não é ser fraco. Ser paciente não é ser frágil, não é ficar sem energia. Não, nada disso. Ser paciente não tem a ver com a personalidade da pessoa. Ser paciente não tem nada a ver com essa ideia de ficar meditando. Meditar é ótimo, mas não tem nada a ver com a ideia de ficar meditando, porque paciência tem a ver com habilidade, é uma virtude que você aprende, é uma virtude que você adquire com consciência. Com consciência. E sendo uma virtude, você pode aproveitar melhor cada dia. Cada dia você aproveita, porque você está consciente das coisas que estão acontecendo. Então, a paciência é esperar por algo e, ao mesmo tempo, lidar com situações que te desafiam, mas de forma tranquila e equilibrada. Então, eu vou lidar com uma situação que está acontecendo em sala de aula de forma tranquila e equilibrada. Eu vou lidar com uma situação que está acontecendo na minha escola, no meu dia a dia, de forma tranquila e equilibrada. Lembra aquela música do Lenine? Mesmo quando tudo chama paciência, né? Depois você pega a letra lá e lê.
Só que na letra da música ele fala assim, eu finjo ter paciência. Porque o mundo não para, a vida não para. Daí ele coloca assim, num pedaço da letra, ele fala assim, eu finjo ter paciência. Não, não é para fingir ter paciência, porque o fingimento também não serve para nada. Você não deve fingir ter paciência, você deve ter paciência, porque paciência é uma virtude de quem espera por algo e você vai enfrentar situações desafiadoras? Vai! Você vai enfrentar situações que te levam a um nível alto de atenção, ou então te colocam numa posição de estresse maior e mais elevada? Você vai enfrentar isso? Vai! Só que de uma forma muito mais tranquila e equilibrada. E a paciência é essencial para qualquer tipo de relacionamento. Paciência com o seu cônjuge, paciência com os seus filhos, paciência com os seus pais, paciência com seus irmãos, paciência com seus primos, paciência com seus tios, paciência com os seus alunos, paciência com os pais dos alunos, paciência com a direção, paciência com a coordenação, paciência com todo mundo. Não finja ter paciência, tenha paciência. Ter paciência não significa que você vai ficar lá apático a tudo que está acontecendo como uma cara de nada, né? Não, nada disso. Paciência é quando você espera por algo, e sabe lidar com situações desafiadoras de forma tranquila e equilibrada. Isso é uma virtude. E paciência, ela é extremamente importante nas nossas tomadas de decisão. Ô, professora, quer tomar decisão? Vamos lá, desenvolve a virtude da paciência, porque ela vai te possibilitar a lidar com situações de tensão, encontrar uma maneira equilibrada de lidar com as suas emoções. E olha, se é habilidade, se é uma virtude, eu posso aprender a ter. Eu posso aprender. Como é que eu aprendo a ter paciência? Quando eu vou olhar para o meu autoconhecimento. Quando eu me olho, eu vou olhar e vou falar assim, o que me faz perder a paciência? O que me faz perder a paciência? Então, imagina só dentro da sua sala de aula, porque isso acontece dentro da minha sala de aula, tá? Imagina lá, todos os aluninhos lá. Tem um aluno que tira você do sério. Tem um aluno que faz você perder a paciência. Por que esse aluno faz você perder a paciência? Agora, imagina você fazendo o inverso. Você estando dentro de você como professora, como protagonista, né, como professora, e na sua sala emocional, vamos chamar de sala emocional, você tem os seus sentimentos todos sentadinhos ali. A raiva, a alegria, a tristeza, o amor, a frustração, você tem a aversão, você tem o ânimo, você tem o entusiasmo, você tem todos eles sentados, todos eles ali sentadinhos. Aí você chega lá como protagonista na sua sala emocional e daí, quem é que faz você perder a paciência primeiro? É o medo? É a raiva? É a frustração? É a decepção? Quem é que faz você perder a paciência em primeiro lugar? Então, quando nós olhamos para nós e nós vamos aprendendo a nos conhecer, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Porque aí eu começo a gerenciar as minhas emoções. Eu começo a falar para a raiva algumas coisas, ou para o medo algumas coisas, eu começo a olhar para a tristeza de uma outra maneira, eu começo a olhar para tudo isso de uma forma aonde eu vou gerenciando as minhas emoções. E se fosse na sua sala dos pensamentos, ou saí da minha sala dos sentimentos e entrei logo na sala dos pensamentos. E aí eu tenho vários pensamentos. O pensamento crítico, o pensamento disfuncional, o pensamento dicotômico, eu tenho aquele outro pensamento, eu tenho vários pensamentos. Qual é o pensamento que mais me leva a perder a paciência? Haja paciência. Qual é o pensamento?
E aí eu vou entendendo por que que eu falo assim, o porquê que eu penso assim, o porquê que eu faço assim. E aí eu saio da minha sala dos pensamentos e vou para a minha sala dos valores e crenças. E aí eu tenho várias crenças e valores sentadinhos lá. Qual é a crença e valor que me faz perder a paciência? Como é que eu preciso lidar com isso? Entende, professora, como é extremamente importante? Quer ver uma coisa que faz você perder a paciência muitas vezes? Quando você procrastina. E aí acumula um monte de coisa e aí você quer sair atropelando tudo. E ao sair atropelando tudo, você atropela você mesma. E ao atropelar você mesma, você perde a paciência. Tá vendo? A procrastinação faz você perder a paciência também. Ai, Rafa, professora. É assim que funciona. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa analogia então? Porque está chegando pertinho aqui do nosso momento da analogia e vamos lá para o uau! Uau! Olha só o que eu trouxe para você hoje, professora. Olha que linda, né? Essa é a Abadia de Londres. E por que eu trouxe ela aqui? Porque eu acredito que essa é a abadia que mais teve paciência. Foi exatamente aqui que a nossa, quer dizer, a nossa não, a Rainha Elizabeth foi coroada. É aqui onde o nosso não, né? Mas o rei Charles agora foi coroado. E entre outros reis, trouxe esses dois mais pertinhos, porque aconteceu aí o falecimento dela esse ano, e a coroação, então, do rei Charles agora esse ano também é aqui, ó, na Abadia de Londres. Mas o porquê que ela é tão importante? Por que eu trouxe ela hoje para nós? Porque essa abadia, ela começou a ser construída no ano de 1245 e ela terminou a sua construção no ano de 1745. 500 anos depois. Haja paciência. 500 anos essa abadia ela demorou para ser feita e construída. E quando eu mostro essa imagem aqui para os meus alunos, uau, eles falam, nossa, Rafa, esse é o interior dela. Esse é uma parte do interior dela. Tudo em ouro aqui, coisa mais linda, é do período gótico. Uma abadia fantástica, linda, linda. Vamos voltar para ela então. 500 anos. Haja paciência. Haja paciência. Ah, mas eu não tenho tempo para esperar. Eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Sabia que... Deixa eu contar um segredo para você, professora. Isso é o protótipo de um desenho de um relógio. E o seu relógio, assim como o meu, ele tem 24 horas, certo? Ele tem 24 horas. O seu tem 24 horas, o meu tem 24 horas, o do rei Charles tem 24 horas, o da rainha Elizabeth também tinha 24 horas, o de todo mundo que existe na face da Terra também tem 24 horas. Ninguém tem 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos. Então, quando você diz que você não tem tempo, na realidade você está falando uma inverdade para você mesmo, porque tempo você tem, 24 horas todos os dias. E se você separar que você trabalha 8 horas de trabalho por dia, 8 horas você dorme, coisa que não é verdade, mas deveria ser, você dorme, ainda sobram 8 horas para você fazer as suas outras atividades. E essas outras atividades de 8 horas, eu vou ser muito legal com você, eu vou te dar 2 horas para você comer. Porque eu sei que também você não leva 2 horas para você comer. Eu vou te dar também mais 2 horas para você tomar banho, ir ao banheiro, essas coisas todas. Que eu sei também que você não leva 2 horas para isso. E dessas 8 horas aqui, ó, eu já tirei 4. Ainda sobram mais 4 horas. Uau! 4 horas. Eu vou ser muito boazinha com você, professora. Eu vou te dar mais 2 horas de deslocamento. Aqui você fica andando de um lado para o outro, que você vai para o trabalho, que você volta para o trabalho, mais 2 horas de deslocamento. Ainda sobrou para você? 2 horas. Uau! O que você faz com 2 horas? Tá vendo como você tem tempo? Você tem tempo. É que nós não temos a paciência também de administrar esse tempo. Haja paciência.
Olha só o que a professora Fabiola trouxe num depoimento aqui para nós, para compartilhar hoje. Ela disse o seguinte, sobre a diferença, né, que faz na vida dela ter paciência. Ela colocou assim, ó, me tornei uma pessoa mais calma e observadora. Estou mais pensativa. Aprendi a não me machucar mais com os meus pensamentos e nem ficar sofrendo tanto por antecedência. Também aprendi a conduzir meus sentimentos e emoções. Enxergo mais o belo das pessoas e creio que todos podem mudar, basta querer. Essa foi o depoimento da professora Fabiola, professora de Fundamental 1, tá? Olha esse depoimento aqui da professora Valéria, também professora de Fundamental 1. Ela trouxe assim, ó. Também eu aprendi que eu consigo estar mais comigo mesma. Eu era mais ansiosa e me cobrava muito. Agora já consigo parar um pouco e curtir o momento. Tento respirar e pensar antes de agir. Nós vamos vivendo, gente, num mundo tão acelerado, mas tão acelerado, mas tão acelerado, que a gente vai engolindo o tempo. A gente vai engolindo o tempo. Eu te dei 2 horas hoje. Olha que presentão de Natal que eu te dei. Ó, te dei 2 horas de presente de Natal. Tá vendo? Ó, 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho. 8 horas para dormir. Ó, 8 horas que eu dividi em 2 horas para você se alimentar, 2 horas para você fazer os seus asseios pessoais e 2 horas para você se locomover. E aí você tem ainda 2 horas para você fazer o que você quiser. Academia? Você não vai ficar 2 horas na academia, mas tudo bem. Você pode ficar 1 hora na academia. Ainda sobrou mais 1 hora. Uau! Só para você. Só para você. Então, nós vivemos num mundo tão acelerado que a gente não consegue mais nem observar os nossos tempos. Quer ver mais ou menos como você faz, professora? Você trabalha 8 horas, você dorme em torno de 6 horas, você dorme, então, ó, você já ganhou mais 2 horas aqui. E aí, dentro dessas outras bagunças de horas que eu fiz aqui, você vai se perdendo na aceleração dos seus pensamentos. Você vai se perdendo na aceleração das coisas que você tem que fazer. Aí você fala assim, nossa, haja paciência. Imagine se essa abadia de Londres, ela ficasse, né? Às vezes eu dou vida para as construções, tá bom? Então imagina se essa abadia de Londres ficasse assim, nossa, não vamos terminar nunca, nossa, não vai terminar nunca, nossa, não vai terminar nunca. 500 anos para fazê-la. 500 anos. E olha que linda. Em 500 anos, olha que bacana. Ela continua forte no seu alicerce. Você está forte no seu alicerce, professora? Você está forte na sua força emocional? Você está forte naquilo que você tem aí dentro de você? Porque, entenda uma coisa, professora, a mudança não é um evento. Essa basílica, essa abadia não ficou pronta de um dia para a noite. Ela teve um processo. A mudança também é um processo. E quando nós não temos paciência, quando nós não desenvolvemos essa virtude de esperar as coisas, independente do que venham a acontecer, mas sem deixar com que isso interfira no meu humor e também fazer as coisas, esperar as coisas com tranquilidade, com equilíbrio, se eu não faço isso, o que acontece? Desmorona tudo. Desmorona tudo. Entende, professora, como isso é importante? Essa força emocional, esse meu alicerce emocional. Então, quando eu aprecio o processo, porque a mudança ela não é um evento, ela é processual, quando eu vou fazendo isso, tendo paciência, eu vou apreciando o processo. Porque o que é importante não é a chegada, e sim o trajeto dessa chegada. Você vai correr uma maratona, você não corre uma maratona de 40 quilômetros em 4 minutos. Você não corre. Você tem que dar um passo de cada vez, 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 um passo. Isso que é corrida. É um passo de cada vez, um passo de cada vez, só que rápido. Um passo de cada vez, um passo de cada vez, rapidinho. Mas isso também é um processo, isso vai tempo para você fazer. Então, como nós podemos desenvolver a paciência? Tem só um caminho para você desenvolver a paciência, que é o seu
que é o seu autoconhecimento. É assim que você desenvolve a paciência. Você precisa se conhecer. Coloca todo mundo lá na sala. Todos os seus sentimentos sentadinhos. Vê qual que te irrita mais. Coloca todos os seus pensamentos sentadinhos. Veja qual que te irrita mais. E aí você vai ter que trabalhar com ele. Não tem outra forma de achar que vai vir uma fadinha de presente de Natal para você. Vai vir uma fadinha e vai fazer pum! Agora você tem paciência? Não, ela não vai fazer isso. Se fizesse, eu ia chamá-la para fazer isso na minha vida. Mas não tem isso. Não existe essa fadinha. O que existe é o seu esforço, o seu autoconhecimento e o seu processo. Então, nós só desenvolvemos, de fato, a paciência através do autoconhecimento. Por isso que é necessário você entender as suas emoções, gerenciar as suas emoções, entender os seus pensamentos, mudar as suas crenças limitantes, escolher e fortalecer as decisões que você quer tomar, agir e também saber lidar com a procrastinação, agir em prol dos seus objetivos e saber lidar com a procrastinação. E se sentir realizada ao alinhar o seu sonho com o seu propósito de vida. Porque senão, sabe o que acontece? Nós distorcemos as situações. E aí a gente finge ter paciência, como a música do Lenine. A gente finge ter paciência. Não é para fingir ter paciência não, professora. É para ter paciência de verdade. Não é para fingir. Não é para fingir que você está vivendo. É para viver de verdade. Não é para fingir que você é uma boa professora e você tem paciência com os seus alunos. É para você realmente ser uma boa professora e ter paciência com os seus alunos. Aí eu tenho que começar a descobrir de verdade quais são esses sentimentos e esses pensamentos que me atordoam e que me tiram a paciência. Paciência é uma virtude. E essa virtude eu só vou adquirir se eu fizer o seguinte, preste atenção, professora, que eu vou bagunçar essa tela agora, tá bom? Mas presta atenção, você só vai, e esse, olha só, presentão de Natal para você, vou escrever em vermelho aqui, ó. Você só vai ter paciência se você gerenciar os seus sentimentos, se você entender os seus pensamentos, se você mudar as suas crenças limitantes, se você escolher e fortalecer as suas decisões, se você agir em prol dos seus objetivos e lidar com a procrastinação, e se você realizar aquilo que você quer, alinhando os seus sonhos com o seu propósito de vida. Você vai aprender a ter paciência quando você se dispõe a semear. E a semear o quê? Um método específico onde você vai ter ferramentas práticas e autoaplicáveis para poder aplicar no seu dia a dia como professora. A técnica dos 25 segundos, 25 segundos, para eu ter paciência quando eu estou dando aula, funciona. É só um pedacinho de tudo aquilo que uma semente, um semear pode produzir no seu autoconhecimento. Então, professora, esse é o meu presente de Natal para você. Por quê? Porque eu desejo muito mesmo, que você no ano que você vai virar a folhinha para 2023, mas ainda semana que vem tem mais, hein? Mas que você vai virar a folhinha para 2023, você realmente possa aprender a desenvolver essa virtude. E não ache que essa virtude você vai assim de uma hora para outra, não. É um processo. Por isso que eu estou aqui toda semana para poder estar junto contigo nesse processo e te oferecendo coisas muito mais profundas e muito melhores também no semear, tá bom? Então, desejo a você, professora, que você faça uma coisa antes de qualquer coisa. Compartilhe esse vídeo, dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado para quando tiver live, você poder receber as informações. E ó, se inscreve aqui nos outros canais também, tá? Face, Insta e podcast também, Rafaela Ferreira, 25 segundos. Por quê, professora? 25 segundos é tudo o que você precisa e já te desejo um Natal sensacional para você e toda a sua família. Até semana que vem.